O rei Cedric, o urso de Elia, lutava contra cada respiração. Suas mãos, que um dia foram de ferro, agora tinham dedos ossudos que se cravavam no braço do trono de pedra, como um náufrago se agarra aos destroços de seu próprio navio. No grande salão, a luz do entardecer, vermelha e fraca, entrava por vitrais altos, não para aquecer o ambiente, mas para iluminar a poeira que dançava em volta da coroa e dos abutres que a cobiçavam. Seus filhos e herdeiros. Um estudava o pai com olhos de contador, outro tentava esconder a empolgação roendo as próprias unhas, e uma terceira sombra, mais afastada, sorria com os lábios finos do vencedor que não precisa entrar na arena. Mas o que nenhum deles sabia era que o trono não era um assento de poder, era um altar de sacrifício, e a próxima vítima já havia sido escolhida. Essa é uma história antiga que atravessa todas as culturas. Os gregos chamam de A Maldição da Casa de Atreu. Shakespeare reescreveu em King Lear, e a versão da HBO se chama Succession. E em qualquer uma dessas histórias, o padrão se repete. O herdeiro acredita que pode corrigir o erro do pai, sanar o pecado da linhagem, mas algo sempre dá errado. O reino não demora a repetir os mesmos vícios, como se todos estivessem presos em uma maldição que ninguém consegue quebrar. A nossa obsessão por essa história talvez aponte para um dos nossos maiores fracassos como indivíduos e como sociedade: a incapacidade de conseguir escapar da repetição dos nossos próprios erros. Eu sou o Lau Pessoa e este é o Babylon, um canal feito por roteiristas com a missão de investigar as forças imparáveis da ficção. Aqui a gente busca entender por que elas nos fascinam tanto e como podemos ativá-las na criação das nossas próprias histórias. Não deixe de se inscrever, é simples, rápido e ajuda muito o canal. Em 2005, o magnata Rupert Murdoch começou a preparar a sua sucessão. Dono de um império bilionário de mídia, com jornais, TVs e estúdios, ele tinha 4 filhos cotados para herdar o trono. Uma disputa intensa, extremamente longa e que quase destruiu a família por dentro. Enquanto fazia pesquisas para um documentário sobre essa história, o roteirista Jesse Armstrong percebeu que esse padrão de empresas e famílias em conflito se repetia e era mais comum do que ele imaginava. E essas foram as inspirações iniciais para a série Succession. Succession é uma série da HBO que estreou em 2018 e acompanha a disputa dos membros da família Roy quando seu patriarca, dono de um império de mídia, se afasta da empresa. Ela faz isso apresentando um elenco de personagens que acham que estão numa disputa pelo trono, mas que na verdade estão apenas revivendo compulsivamente um trauma, presos a um script. Nos anos iniciais da psicanálise, Freud observou que pacientes com traumas não resolvidos reprimiam esses traumas, mas eles nunca desapareciam, nunca eram de fato esquecidos. Esses traumas voltavam na forma de atuação, de encenação, como uma compulsão à repetição daquela experiência, mesmo que de forma mascarada. Succession é esse palco de reencenação de trauma, e os personagens são atores, condenados a reviver esses papéis para sempre. Após o fim da Guerra de Troia, Agamenon, o rei, retorna vitorioso ao seu palácio. Lá, sua esposa estende tapetes púrpuras no chão, tecido tingido com o sangue de milhares de moluscos, mais valioso que ouro. Ele declara: "Não devo pisar nisso. É glória reservada apenas aos deuses." Ele sabe que é uma transgressão. Explica por que não deveria fazer isso. Mas então, remove as sandálias e caminha pelo tapete mesmo assim. 25 séculos depois, Kendall Roy ficaria diante de outro trono, performaria a mesma hesitação, vocalizaria o mesmo conhecimento da armadilha e daria o passo adiante assim mesmo. For the journal piece, yeah, whatever. It's not a magic chair. Yeah, go ahead. Kendall Roy é a protagonista mais constante da série. O segundo filho, mas com jeito de primogênito, governado pela ideia central de ser o sucessor eleito por seu pai. Mas ser sucessor é diferente de ser rei. Roman avisa que aquela cadeira não tem poder mágico. It's not a magic chair. Yeah, go ahead. Mas na verdade é o oposto. Ela possui sim um poder que vai além do que a razão insiste em admitir, porque não é apenas uma cadeira.
é um trono. E mesmo que não seja literalmente mágico, esses símbolos vêm de um lugar que parece sim mágico, um lugar incontrolável. E é aí que tudo muda. No final do último episódio, quando já estava tudo certo para o Ken assumir e ser o sucessor, a incoerência passa a dominar e se torna a raiz da reviravolta. O plot twist final de Succession, quando Ken tem seu tapete puxado, não surge da trama, de segredos ou de revelações. Parece que vem do nada. Mas por que então é tão convincente? Tão sem sentido e ao mesmo tempo tão verossímil. I'm good for this company. I'm good for us. You know, we all vote. We keep control. We don't, then everything's over forever. Here's the thing. I am like a cog built to fit only one machine. Like, if you don't let me do this, I mean, it's the one thing I know how to do. No teatro grego clássico, quando heróis chegavam ao limite da tragédia, descia uma máquina, uma engrenagem, trazendo um deus que resolveria tudo. O Deus Ex Machina. Succession vai mostrar que o sucessor, aquele que era o sucessor no primeiro episódio e continua sendo no último episódio, vai terminar a série assim, apenas um sucessor. Kendall é uma máquina que funciona de forma específica. Como ele mesmo fala, ele é uma engrenagem, uma cog in the machine. Ele só sabe fazer aquilo, ser o sucessor. Não sabe ser quem governa. Esse é o defeito de Kendall. Esse é o ciclo que ele está preso. Acreditar que é o sucessor eleito e nunca se preparar para tomar a coroa para si. Chegar ao trono do pai, olhar para os irmãos e vacilar. Incapaz de elaborar outra situação além de continuar repetindo esse padrão de loop sucessório. Kendall é o herói trágico no sentido mais clássico. É aquele que espera que um deus venha e que o faça rei. Mas, para ele, o Deus Ex Machina nunca acontece. Agora vamos ver como a série nos apresenta Kendall desde o primeiro episódio. E como esse espelho já estava lá desde o início. New York, you make it happen. Brownstones, water towers, trees, skyscrapers, prize fighters and Wall Street trade. Antes da gente ver Ken, vemos dois planos, Nova York, vista de forma rápida, e um cachorro andando na coleira. Aí vamos para Ken com dois fones enormes e corta para um silêncio onde ele é o único falando alto e sendo levado por um motorista. Ken tem essa questão de achar que está no comando, que está liderando o caminho, de latir, de fazer barulho, de ser o protagonista. Ele pode guiar o caminho, sim, mas não é ele que define o destino. Well, it's not all about you. Ele conduz um trajeto pré-determinado e sempre levado por uma coleira. Ken abre a série com pinta de rockstar, de lutador prestes a entrar no ringue, de um ator se preparando no seu camarim. Mas quando vai performar seu papel... We ready to fuck or what? Yeah, okay. Look, I'm really sorry, but it looks like there's an issue. Come on, I came all the way up here, dude. Yeah, I'm sorry. Dude. Constrange o público. Ninguém leva ele a sério. Come on, I came all the way up here, dude. Mas e daí? Dude. Ele não consegue nem aceitar o reconhecimento quando é oferecido genuinamente. Quando a personagem da Rava, que é a mãe de seus filhos, diz pra ele que é isso que ele, Kendall, merece. This is a big day, Coronation Day. Yeah. Hey, you deserve this. Seriously, after everything. O Ken praticamente rejeita o que ela diz. E assim como no último episódio, no piloto, seu tapete também será puxado. I'll stand sit you as chairman, CEO, head of the firm. Dad, you what? It just said, son, or we're not listening as usual. Brownstones, water towers, trees, skyscrapers, prize fighters and Wall Street traders. Por que Kendall, tendo passado por essa mesma situação tantas vezes, desde o primeiro episódio com o pai até chegar na última cena, ainda repete o mesmo erro, o mesmo ciclo, o mesmo padrão de acreditar que é o sucessor eleito para na hora H deixar de ser? Kings don't wear silly hats. Kings wear crowns. Porque ele é uma engrenagem feita para uma máquina. Sem a peça para atuar, ele fica perdido, recorre ao vício, flerta com impulsos destrutivos, negligencia os filhos. Kendall está sempre performando, ele simula ser descolado, hip, moderno, o CEO revolucionário, o antissistema. Mas ele não tem agência real. Como um cachorro na coleira, ele pode até guiar o caminho, mas só se alguém estiver segurando a coleira, girando em torno do próprio eixo, que é exatamente o que acontece na cena final de toda a série.
Em 1589, Isabella Andreini apresentou La Passia para os Médici em Florença. No clímax da peça, ela enlouquece ao descobrir a traição do homem que havia prometido se casar com ela. Mas o que tornou a performance lendária não foi a loucura em si, e sim o fato que Isabella fez com ela. A atriz saltava de um idioma a outro, italiano, francês, espanhol, imitava seus colegas de cena enquanto lançava frases absurdas. As lasanhas vestiram luto, gritava. Júpiter quer espirrar. Nonsense completo, exceto quando não era. No meio do absurdo, Isabella deixava escapar segredos, revelava traições, desmontava as máscaras dos outros. Seus parceiros fugiam do palco, apavorados. Não só pelo comportamento imprevisível, mas principalmente pelas verdades inconvenientes que ela podia revelar. Só um permanecia, o Arlequim. Ele permanecia ali, rindo de tudo. Ria porque entendia o truque. Entendia que a única forma de dizer o insuportável era fingir que nada fazia sentido. Hey, hey, motherfuckers! O filho do meio é o intruso totalmente à vontade, desafiando e zombando da rigidez imposta dentro desse palco corporativo. Ele zomba daquela realidade falsa e fica parecendo que espontaneamente e voluntariamente a rejeitou, pois sabe que é um palco. I'm just so pleased to be out of here. This place was essentially a cage to me. I should take off. Fuck it. Hey, congrats, man. Thanks for coming back. Look at all this fucking bullshit. Se Kendall é aquela peça da engrenagem, o ator preso, sem saber nesta gaiola, para emprestar a palavra que o próprio Roman usa, o Roman é diferente. Ele chega com um teatro mais moderno do que as tragédias gregas, como na Commedia dell'arte, especificamente no personagem do Arlequim, uma espécie de bufão que comentava a própria peça ao público, aparecendo tanto nos intervalos como durante o próprio enredo. Ele faz essa espécie de mediação entre o que está em cena e o espectador. Roman não chega a quebrar a quarta parede, mas está constantemente zombando da encenação. Look at all this fucking bullshit. Yes, very serious. Love you, brother. Ao ir embora, Roman tira sarro da fantasia de pessoa séria. Mas cenas depois, quando o pai pergunta qual seria a sua fantasia dos sonhos, What would be your dream If outfit? not that, I want to run the damn show. I do. comandar a porcaria do show. Se ele é essa pessoa que se vê fora do palco, por que então quer coordená-lo? Porque ele também está preso a uma repetição de padrões. Roman é quem mais demonstra especificamente essa força mágica que foge à razão, mas se manifesta no corpo. Algo em certo nível alinhado a uma das principais questões motivadoras da psicanálise, que eram os mistérios por trás da histeria. Traumas reprimidos que eram vocalizados pelo próprio corpo. Por mais que zombe, por mais que seja ele quem vocaliza essa questão do traje da seriedade, é bem ele que, nos episódios finais, vai ter zero controle sobre o próprio corpo. Are you okay? Uh-huh. Yeah, it looks better than I thought. Looks so much better. Uh-huh. Yeah, it does. It does. Yeah, I feel like people are gonna be like, why isn't it me? You know? Like, Sure. I mean, it could have been you, Rum. why isn't it me? Hey. Okay. All right. Oh, Jesus, fuck. Oh, fuck. Oh, you... Se ele é quem se coloca à frente do palco, sabe que é tudo uma performance, zomba irreverentemente daquilo, por que Roman se pergunta, literalmente extravasando nas veias, por que não sou eu? Talvez a pergunta verdadeira que o amaldiçoa seja, por que eu não consigo parar de tentar? Por que eu quero tanto que seja eu? De onde vem isso? Quando conhecemos Roman, esse cara super boêmio, piadista, que não tá nem aí, não entendemos por completo por que ele é assim. O seu arco por toda a série é o que mais aponta para uma transformação entre os três filhos, porque nós vamos percebendo que ele tem plena capacidade para realmente assumir esse papel. Mas, no fim das contas, o que aprendemos é o motivo pelo qual Roman era daquele jeito lá no primeiro episódio, e porque ele vai continuar sendo preso nesse mesmo loop. We are bullshit.
We are not bullshit. We are bullshit. You are bullshit. You're fucking bullshit, man. I'm fucking bullshit. She's bullshit. It's all fucking nothing. Man, I'm telling you this because I know it, okay? We're nothing. Okay. Okay. Roman é o Arlequim que comenta a própria situação, que faz essa mediunidade. Ele vê o palco, ele vê o público, mas a sua identidade está fadada a ficar nesse limiar, nessa eterna contradição. A cena final dele na série, um drink no bar com risos totalmente descontrolados, mostra que toda a crueldade, todo o cinismo, todo o hedonismo são fechamentos contra a elaboração do trauma, contra a exposição dessa fissura interna. Roman Roy apresenta o paradoxo da consciência aprisionada, aquele que vê através da ilusão, mas não consegue escapar dela. Seus únicos remédios são a zombaria, o escapismo e o entorpecimento. Um jovem numa expedição adoece. A tradição exige que ele seja abandonado para o grupo sobreviver. Ele aceita, morre sorrindo. Essa é a simples trama de Der Jahrzeger, aquele que diz sim. O ensaio de Bertolt Brecht, na Alemanha, que mergulhava no nazismo, foi muito questionado por estudantes que enxergavam ali uma ideia de submissão ao governo autoritário. Naquele mesmo ano, Brecht escreveu Der Nein-Säger, aquele que diz não. Mesmo enredo, mesmos cenários, mas agora o jovem recusa. Essa tradição é estúpida, ele diz, e exige que o grupo invente outra saída. Os críticos celebraram. Agora sim, revolução! Mas, entre seus estudantes, surgiu uma questão. Por que o jovem precisava escolher entre a tradição e a morte? Existe uma via entre tradição e destruição? O nome Shiv já diz muito. A personagem de cabelos vermelhos parece fazer referência a Shiva, o deus hindu da destruição criativa. E Shiva também é uma gíria para esfaquear alguém com traição, com um objeto pontudo, tipo aquela cena típica de filme de prisão. E se Kendall é o trágico e Roman é o arlequim, a Shiva representa um movimento de encenação muito mais recente. O teatro que tenta romper com o próprio palco. O teatro moderno, por essência uma destruição criativa, tem sua origem na crítica, na contestação e em dessacralizar e destronar o que veio antes, destruir para poder criar. Após trair os dois irmãos para se aliar com Madison, o invasor estrangeiro que quer comprar a empresa da família, Shiv começa o último episódio da última temporada na posição de liderança. Selou um pacto para ser ela a escolhida como representante de Madison na era pós-Logan da Waystar. O episódio abre com ela no papel de a prometida nova CEO, com roupas evocando masculinidade e falando sobre o próprio marido de um modo humilhante, para dizer o mínimo. Mia's new CEO, yes. And your list? What's on? You want to talk Tom? This is separate feelings aside. Tom will honestly suck the biggest dick in the room. Mas tem uma incoerência aí. Ela está reproduzindo o núcleo explícito de uma estrutura masculina e patriarcal que desde o primeiro episódio visa combater. A Shiv talvez a presença mais complexa da série. Cada gesto pode ser lido de múltiplas formas. Cada decisão que ela toma permanece sem conclusão, intensificando a sensação de que é uma personagem cujo sentido é precisamente a sua falta de resolução. Desde o primeiro episódio da primeira temporada, a Shiv expressa esse movimento duplo. Recusa integrar a Waystar, preferindo construir uma carreira fora, na política, como se pudesse criticar o império paterno de uma posição externa e autônoma, mas, mesmo à distância, ela nunca rompe de fato com a família ou com a lógica do poder. A sua consultoria e suas alianças são sempre ambíguas, sempre mantendo ela orbitando o centro que ela garante rejeitar. Sua postura crítica navega entre o amor e o ódio, entre pertencer e não pertencer. No fim das contas, parece que o desejo de Shiv é provar um ponto. Mas qual ponto? E a troco de quê? Não é à toa que seu casamento com Tom é a relação mais definitiva dentro de Succession. Are you interested in a real relationship? Honest to God, I don't know. Okay. Sure. All right. Bye.
É um casamento que funciona através da autofagia. Exatamente no momento da cerimônia, que é a sua sacralização, é quando acontece a dessacralização, na forma de uma traição. E o pacto de fidelidade é o que traz logo na sequência a sugestão do contrato da infidelidade. Just not sure I'm a good fit for a monogamous marriage. Right. Ao perceber o golpe que se aproxima, vindo de Madsen, agora aliado ao seu marido, Shiv se une aos irmãos e juntos coroam Ken. So, we anoint you. You get the bauble. Congratulations. E eles venceram. É a resolução dos dilemas corporativos e a libertação que eles tanto precisam. Mas o loop é mais forte e o padrão do trauma vai se repetir. Shiv? This is gonna happen. Shiv? I might have changed my mind. What the fuck? Let me do this. I mean, it's the one thing I know how to do. Well, it's not all about you. I know. Yeah, you are not the most important one. I don't think I am. Yes, you do. You do. You do. You fucking do. You do. Voting against yourself. You realize that? No. Can't do this shit. No. Absolutely No. not, man. No. Absolutely not. No. Why? No. Why? What? Just. I love you. I love you, but I cannot fucking stomach you. This is fucking disgusting. It's disgusting. It's disgusting. You're disgusting. You're fucking heartless. What? It's fucking nuts. It doesn't even make any sense. Diferente de Roman ou Ken, Shiv é uma espécie de bug, com a cabeça, o corpo e a opinião travando simultaneamente. Não é apenas o corpo que trava, mas tudo ao mesmo tempo. Por que ela está fazendo tudo isso? O que está criticando? O que ama? O que odeia? Amor, ódio, nojo, tudo entra em conflito. Uma questão quase esquizofrênica. You okay? We have it. We have it. Look, we have it. Right? We have it. Are you scared? Not scared. Are you sick? No, I'm not scared. Are you good? Yeah, can I have a moment, please? Just fuck off. I just need a moment. No momento final, Shiv não é capaz de rejeitar o fantasma da sucessão. Mesmo tendo perdido a chance de assumir o cargo, mesmo tendo aceito e coroado o irmão, algo fala mais alto. Porque no fundo, o que importa não é atingir o objetivo de transformação, mas permanecer sempre com a possibilidade de tacar tudo no ventilador. Ela é o próprio projeto moderno de consciência crítica encarnado. Como no teatro moderno, ela está condenada pela contradição de sua existência. Precisa do palco para criticar o palco. Precisa do poder para negar o poder. Precisa da estrutura para demolir a estrutura. Mas, ao fazer isso, reafirma que a estrutura ainda governa. No palco de Succession, destruir é só mais uma forma de repetir. A revolução se torna mais um mecanismo de reprodução. Não é à toa que ela vai terminar a série com uma esposa subjugada e grávida do sucessor eleito. Hello, SpongeBob. Uh-oh, it's Sandy. So I need a pain sponge when I'm under the hood doing what I love, you know? Sure. That's kind of what I'm after. So would that be a problem? Nah. No, man. No. I could do it. Logan Mark II. Only this time he's fucking sexy. Conhecemos Tom no primeiro episódio olhando para uma vitrine. Logo no início, ele está preocupado com o presente que vai dar para Logan Roy, porque ele tem que pensar no presente como estratégia. This is a fucking disaster. I gotta strategize my gift. What can I get him he'll love? Ou seja, já é uma prova de que Tom está operando com estratégia desde o início e não apenas indo de reboque com os irmãos. E Shiv diz, ele não gosta de coisas. Tudo que você der pra ele vai somar a nada. Mas Tom sabe que isso não é verdade. I don't know, my dad doesn't really like things. It's like things. No, not really. Logo após dizer que o pai desgosta de coisas, Shiv já sugere um item específico. E vai além. Coloca o preço. Look, everything that you get him will mean an equal amount of nothing, so make sure it looks like 10 to 15 grand's worth and you're good. Will you come in here and help me? Yes. Please help me. Yes. Get him a watch. What about... Mas Tom, estratégico, gasta um
tanto mais que isso. Será que, ao contrário do que a filha dele diz acreditar, que Logan doesn't like things, o que vai pronunciar a vitória do Tom no final, já nesse primeiro episódio, é ele saber que Logan likes things very much. Ele repara nas coisas, ele quer as coisas, ele se guia pelas coisas. Ou não é um homem cuja maior marca e vitória se define pelo acúmulo incessante de coisas, coisas e mais coisas. O primeiro episódio se chama Celebration, celebração. A série usa o aniversário do patriarca como motivo perfeito para colocar a família toda debaixo do mesmo teto e apresentar os personagens. Além de ser um motivo para reunir a família, celebrar a passagem do tempo, aniversários também são sobre outra coisa. Logan parece ignorar o presente de Tom, seguindo aquela lógica que a Shiv comentou sobre o pai. Mas se você olhar com um pouco mais de atenção, a dinâmica é outra. Siobhan, sweetheart. Happy birthday. Where's Tom? It's here. It's just there. Oh, well, never mind. Yeah, eyes on the prize. E após isso, a cena parece se repetir, mas agora Tom consegue entregar o tal relógio. Hey, so, just wanted to give this to you in person just to say, happy birthday. Hold that, will you? So, there we go. Oh. It's a Patek Philippe, so. That says tactful. Yeah. It's incredibly accurate. Every time you look at it, it tells you exactly how rich you are. That's very funny. Did you rehearse that? A zombaria, os risos, à primeira vista, parecem diminuir o tom, seu presente e a sua estratégia. Mas olha só como o Logan reage. Happy birthday. Hold that, will you? So. Pede para a filha segurar. Oh. Ele solta gemidos e movimentos, parecendo mais uma criança ganhando presentes. E no fim, um diálogo sobre ensaio. It's incredibly accurate. Every time you look at it, it tells you exactly how rich you are. That's very funny. Did you rehearse that? No. No. Yes, but. Okay. Oh, yeah. Here. Okay, let's play ball. Primeiro, Tom nega, depois admite. Sim, ele ensaiou. E Logan aprova. Logan gosta disso, porque no fim das contas, o palco depende do ensaio. Ele conhece muito bem qual é o script. Ele pode olhar quantas vezes quiser para o mesmo relógio, para o mesmo ciclo, que aquilo sempre vai mostrar o quanto ele é rico. E é justamente isso que aquele loop de compulsão, a reatuação está buscando. Um ensaio para repetição bem encenada. Okay, let's play ball. Essa estrutura circular, girando em torno do próprio eixo, que é afinal do que se trata uma sucessão, fica cristalina quando comparamos a última cena do último episódio com a última cena do primeiro episódio. Ao fim de Celebration, Roman faz uma aposta obscena com o filho de um jardineiro. You're gonna be fine. Relax. Don't worry about it. Can you hit a ball? Yeah. Great, because I will give you $1 million if you hit a home run. No! Bad luck, kid. O garoto erra That was so close. Oh my goodness. e perde a chance de fazerem apenas uma jogada mais do que seus pais fizeram toda a vida. É revoltante, mas é divertido escancar o palco pelo que ele é, e também mostra a especialidade de Roman ser o alecrim da peça, como a gente já viu. E o que o Logan faz depois dessa aposta? I work for Mr. Logan Roy and the Roy family. We'd like to keep this quiet today if you agree to that. We'd like to have you sign a non-disclosure. Ele usa aquele mesmo relógio como uma espécie de propina para abafar e normalizar o escândalo. Pois bem, na última cena do primeiro episódio, o que a gente vê? Pessoas alheias, cada uma no seu mundo, movimentos circulares, padrões repetitivos. O zumbido do rádio parece um disco em loop. E um relógio, de primeiríssimo plano.
Será que a série tá querendo dizer, olha como essa família simples não percebe o valor desse relógio? Talvez esse objeto pudesse mudar a vida dessa família. Então por que ele tá tão escanteado assim? Ou talvez o recado seja mais profundo. O valor do relógio não está em marcar as horas, não está nos 15 mil dólares, nem nos 80 mil, nem no possível suborno. Talvez seja mais do que isso. Será que ele é tão valioso que define quem será o herdeiro de uma empresa de dezenas de bilhões? Qual é a última coisa que Succession tem a dizer sobre isso? Após assumir o trono, a única coisa que Tom, o novo rei, escuta de Shiv é Congratulations. Oh, no. nada mais. Nem olhares eles trocam mais. É o relógio de Tom, bem no centro da imagem, que sustenta essa cena do ritual da sucessão. Nesse quadro quase fúnebre, com pouquíssimas coisas iluminadas, parece que quase todas são círculos. Até o movimento dentro de cena. O presente de Tom não foi apenas um relógio, mas foi a promessa de continuidade eterna. No fim, o trono não é herdado, é ensaiado. E Tom, a esponja perfeita, foi o único que aprendeu todas as falas. Uma música sombria, escuridão praticamente total, e uma única fala ao final: onde estou? Se eu te dissesse que Succession é uma série sobre um fantasma acordando após a morte, e ela começasse desse jeito, não faria algum sentido? Tem até um Jesus. Após isso, voltamos a ver Logan quando ele conversa com seu filho Ken ao telefone. Ken, aflito, quer confirmar com o pai o anúncio da sua sucessão. And are we still good for the announcement? Uh-huh. And there's gossip getting self-bloated. By who? By the ether? I don't know. Olha só a palavra que ele usa, o éter. É uma palavra espiritualista, de um além, de um outro plano, de um plano da morte. E é exatamente isso que, no primeiro episódio de Succession, acontece com o Logan, que volta desse éter da aposentadoria e acaba no mesmo episódio num outro tipo de éter após um AVC. E é seguindo essa mesma lógica que Logan continua presente no último episódio da última temporada, mesmo que agora oficialmente ele esteja declarado morto. And even though they catch 'em fast, their hearts cannot enjoy. Logan continua fofocando no éter, guiando decisões, manipulando. Essa é a dinâmica eterna, o fantasma que não consegue parar de interferir mesmo depois da morte. You make your own reality, and once you've done it, apparently, everyone's of the opinion it was all so fucking obvious. Lunch! E agora, finalmente, chegamos à pergunta que Succession deixa ecoando muito depois dos créditos finais, que é: de onde vem tudo isso? Sim, Succession mostra claramente que os traumas dos 3 filhos são o que geram aquela repetição de encenação que vem diretamente da pessoa de Logan Roy, um padrão herdado que está no sangue dele. Logan Roy, o rei, aquele que parece imortal, mas que inevitavelmente vai ser sucedido. A morte vai chegar, mesmo que ela se atrase. Mas esse padrão começou com ele. É ele o criador da realidade, como ele mesmo fala. Marcy, What? I'm heading out, as ordered. As ordered, como ordenado. Qual é a origem disso que Logan faz as ordered? De onde vem essa ordem que ele segue? A série sugere que não é só algo pessoal ou familiar. O ciclo vai se perpetuar com Tom, mesmo que sem o sobrenome Roy, porque a ordem vem de forças maiores, de um éter muito mais antigo e cheio de gente. Succession é, ao mesmo tempo, uma das representações mais afiadas, mais verossímeis das estruturas de poder contemporâneas, e também é saudada como uma das melhores narrativas shakespearianas da atualidade.
Aquele Shakespeare que escrevia em plena era dos reis e rainhas, quase 500 anos atrás, no mundo pré-capitalista muito antes das corporações, dos mercados financeiros, da democracia liberal, o mundo sem ATM, sem televisão, rádio, sem império americano. Na verdade, sem nem mesmo conhecimento de que existia um continente americano. E ainda assim, parece falar exatamente desse tempo. Porque civilizações, assim como as pessoas, também reencenam os seus traumas. O padrão é o mesmo. Tudo recria as mesmas tragédias, apenas com atores e palcos diferentes. Monarquias morrem, democracias nascem. Parece que tudo foi superado, mas o trauma não foi elaborado. O que a série nos lembra é que esse círculo não é sobre uma família, sobre uma economia, uma nação, nem sobre um sistema. Succession é algo que atravessa séculos, instituições, sobrenomes. Succession é um sintoma, uma condição humana, a condição de repetir os mesmos erros.